Bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias já. Palavra de Deus, livro profeta Jonas. Hoje vamos capítulo 3, vamos ver o capítulo 3. Irmãos, há 2 domingos que nós estamos meditando neste livro. Na minha opinião, é um livro fantástico, onde nos é revelado, a respeito de um Deus que é soberano, a respeito de um Deus que reina, que governa, de um Deus grandioso, mas ao mesmo tempo esse livro ele nos revela sobre um Deus que é pessoal. Não importa o momento que nós estamos vivendo, não importa a situação que nós passamos, esse livro nos fala de um Deus que é pessoal, de um Deus que se importa com o homem, de um Deus que se importa com o sofrimento, de um Deus que se importa com as dores que a gente passa, de um Deus que se importa com a situação em que a gente se encontra, um Deus pessoal. E a maior prova que temos disso é que enquanto ainda éramos pecadores, o Senhor ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E a gente vê prova disso também no livro de Jonas, onde o Senhor, por pura misericórdia, o Senhor ele derrama sua graça em uma cidade ímpia, uma cidade que era cheia de feitiçaria, uma cidade que era cheia de prostituição, uma cidade sanguinária, e o Senhor chama Jonas para pregar a essa cidade chamada Nínive. Então, Jonas é chamado para pregar a Nínive, e ele se rebela contra a ordem do Senhor, e ele decide então que fugiria dessa missão, não porque ele tinha medo, mas porque ele conhecia quem eram os assírios, ele sabia que não eram gente boa, ele sabia que a Síria era o chicote do Senhor, nas costas de Israel, e ele decide então fugir, porque se os assírios realmente fossem exterminados pelo Senhor, boa parte dos problemas de Israel terminariam. Então Jonas, ele tem essa ideia, de fugir da presença do Senhor, e com seu coração obstinado, então, capítulo 1 nos diz que ele embarca em uma embarcação que é sentido oposto a Nínive, e por estar em rebeldia contra o Senhor, aquele homem que deveria ser a bênção de Deus ao resto do mundo, porque foi a promessa de Deus a Abraão, você e sua descendência serão a bênção às outras nações. E Jonas, em vez de ser uma bênção, então, porque ele era descendente de Abraão, quando entra na embarcação, ele acaba sendo uma maldição para aqueles marinheiros. E ao fim da história, Jonas é jogado ao mar, os marinheiros se convertem ao Senhor, eu creio que eles se convertem ao Senhor, e mesmo em desobediência, o Senhor vai e salva Jonas da morte. E neste momento, então, Jonas estava sendo ensinado sobre a soberania de Deus, estava sendo ensinado sobre a misericórdia e sobre a graça do Senhor na vida de pecadores. Então, chegamos hoje ao capítulo 3, eu quero ler com os irmãos, Jonas capítulo 3, são 10 versículos, vamos ler juntos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive: Por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais,
e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta reunião que temos aqui, pelo culto que é oferecido a Ti. E agora, Senhor, no momento da palavra, Pai, peço que Teu Espírito Santo possa falar aos corações que estão aqui essa manhã, que apesar, Deus, das minhas limitações, que a Tua palavra, Pai, seja pregada, Pai, com poder, e que Teu Espírito Santo, Pai, realize, Pai, a boa obra, Pai, nos corações esta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é um privilégio você estar aqui essa manhã, nós estarmos juntos para ler esse texto, porque esse é um texto maravilhoso. É maravilhoso ver que Deus, ele se revela aqui como um Deus que governa, um Deus que é soberano, um Deus santo, mas um Deus que perdoa. Isso mesmo, Deus, ele é um Deus que perdoa. E Jonas provou isso enquanto ele ainda estava rebelde contra o Senhor. Jonas estava rebelde, e o Senhor foi lá, salvou ele, e ele fica sabendo então que Deus, ele é um Deus que perdoa. Os marinheiros, antes de Jonas, provaram também que o Senhor, o único Deus, além de ser o único Deus, ele é o Deus que perdoa. Então, nós temos uma mensagem maravilhosa aqui essa manhã para meditarmos. Veremos hoje que apesar de toda a teimosia do profeta, do coração do profeta turrão, a mensagem de Deus ao profeta continua a mesma. Deus não muda. Deus continua com a mesma mensagem, a mesma ordem ao profeta. E a implicação desse detalhe no texto para a nossa vida, meus irmãos, é maravilhosa. E nós vamos meditar nisso no decorrer do texto. Eu quero ler com os irmãos mais uma vez o verso 1 e 2, onde tem ali a ordem do Senhor pela segunda vez a Jonas. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, o início da história a gente já sabe, né? Jonas recebeu a primeira ordem do Senhor, resolveu fugir da missão que lhe tinha sido dada, né? E o Senhor então começa a corrigir a rota desse profeta fujão. Eu gosto de rimar, né? Jonas, o profeta sem noção, né? Profeta fujão sem noção. Imagine só, meus irmãos, no capítulo 2 a gente viu ali que o Senhor manda, no capítulo 1 ainda, né, verso 17, o Senhor manda um grande peixe para que tragasse Jonas, e Jonas então fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no verso 2 a gente vê que termina dizendo que o Senhor deu ordem ao peixe para que o peixe expelisse Jonas para fora. Imaginem só, meus irmãos, como Jonas deve ter saído de dentro daquele peixe depois de 3 dias e 3 noites dentro do estômago daquele animal. Imagina só como Jonas deve ter saído, né? Aqui ontem até nós estávamos conversando, né, eu e Josias, o local, né? Uns dizem que foi Nínive, outros dizem que foi Jope novamente, mas, meus irmãos, o local é o menos importante, né? O importante é a mensagem que esse texto nos traz, né? Alguns estudiosos afirmam, acreditam na hipótese de que até mesmo a aparência física de Jonas tenha sido atingida por causa do contato com o suco gástrico no estômago do peixe, que provavelmente ele tinha ficado com a pele toda esbranquiçada. Então a aparência desse profeta, onde quer que ele fosse, as pessoas iam ver e não iam duvidar do que tinha acontecido com ele. Mas nessa altura do campeonato, meus irmãos, verso 3 aqui, no capítulo 3, verso 1 e 2, Jonas já sabia que não tinha como fugir de Deus, que não tinha como dar as costas à ordem que Deus tinha dado, porque foi Deus quem fez e controlou aquela tempestade no mar, foi Deus que manteve o barco lá no lugar, sem mexer do lugar, mesmo que os marinheiros tentassem voltar com toda a força à margem, foi Deus que deixou aquele barco lá paradinho, sem se mexer, foi Deus que fez com que aqueles marinheiros jogassem Jonas ao mar, foi Deus.
Foi Deus que fez que permitiu com que Jonas descesse até as profundidades do mar, ao ponto das algas enrolarem em sua cabeça, ao ponto da sua alma estar desfalecendo e ele pensar que as portas da morte já tinham se fechado atrás dele. Então foi Deus, irmãos, e foi Deus que fez com que Jonas lembrasse e clamasse dele nas profundezas. Foi Deus que, por pura misericórdia e por graça, envia um grande peixe para engolir Jonas e assim salvar a vida desse profeta. E aqui Jonas então percebeu a primeira lição de que a salvação pertencia ao Senhor. Ele estava sem força, ele não tinha mais o que fazer, as portas haviam se fechado na percepção dele, e o Senhor então envia o peixe e salva esse homem. Então aqui, a partir daqui, Jonas ele decide uma coisa: se submeter à palavra de Deus. E nessa ocasião Jonas também aprendeu que o Senhor jamais o abandonaria. Olha tudo que ele passou, né? Ainda em revolta contra o Senhor não o abandonou. Então, irmãos, o Senhor ele continua ao lado de Jonas, e é uma lição para nós também. O Senhor ele jamais nos abandona, ele continua ao nosso lado. A gente vê, mesmo em rebeldia, mesmo descendo ao mais profundo abismo, o Senhor estava lá com Jonas. Meus irmãos, por mais que a gente desça ao fundo do poço, e tem gente que chega no fundo do poço e ainda cava um pouquinho mais, por mais que você chegue no fundo do poço, o Senhor vai estar lá. Ele não nos deixa. Hebreus capítulo 13, verso 5, promessa do Senhor: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O profeta Isaías 43 diz: olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. O Senhor, ele está sempre junto aos seus. No livro de Jonas, meus irmãos, há uma grande promessa do Senhor, de que ele não abandona os seus, de que ele permanece juntinho. E Jonas testemunhou isso na sua vida. Amados irmãos, o Senhor não nos abandona. Não nos abandona. Tinha uma música que era cantada, em parte ela é errada, em parte ela é certa, né? Que dizia: se diante de mim não se abrir o mar, o Senhor vai me fazer passar por sobre as águas. Eu acho que alguns irmãos conhecem essa música. Meus irmãos, lembram de Pedro? Se diante de você tem um mar imenso, lembre-se de Pedro. O Senhor fez Pedro caminhar por cima da água. Pastor, mas e se eu afundar? O que o Senhor fez? O Senhor estende a mão, o Senhor puxa de volta. Pastor, mas e se o Senhor não puxar a mão e eu afundar? Meus irmãos, o Senhor vai mandar os peixes te levarem para a superfície de novo. Pastor, mas e se não aparecer peixe algum? Meus irmãos, o Senhor vai te levar em segurança para o reino celeste. O Senhor não nos abandona, por isso a gente não desanima. Nós temos a promessa do Senhor de que Ele estaria conosco. Ele jamais abandona os seus, por mais que aos nossos olhos, às vezes, a gente não tem para onde correr, não tem saída, não tem alegria, mas o Senhor está ali juntinho, ao nosso lado. Às vezes o Senhor pode fazer com que toda a força do nosso braço se perca. Às vezes o Senhor pode querer fazer com que toda a nossa disposição fracasse, justamente para que a gente possa reconhecer depois de que é Ele quem cuida de nós, de que não é os nossos braços, não é a nossa capacidade de pensar. Porque se nós confiarmos em nós, na nossa capacidade, a gente vai fracassar lá na frente. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, você vai cair feio. Nós dependemos do Senhor, porque Ele disse que jamais nos abandonaria. É Ele quem cuida de nós. E às vezes o Senhor vai nos disciplinar, e Ele vai fazer isso para nos ensinar obediência. Nos ensinar obediência. A gente tem que aprender a ser obediente. É Ele quem faz as coisas, do início ao fim. E esse é um detalhe muito importante desse texto, meus irmãos, que eu quero focar essa manhã. É o Senhor quem faz as coisas, e é o Senhor quem dá a ordem, e é o Senhor quem dá as chances para a gente. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Senhor das segundas chances. Às vezes a gente não quer dar segunda chance para ninguém.
Ah, pastor, mas e se a pessoa é errada não me dá uma facada nas costas? Para terminar com esse problema, não dou mais chance. O nosso Senhor, Ele é um Deus bom, misericordioso, e Ele nos dá novas chances. Quando a gente cai, meus irmãos, o inimigo, o Satanás, ele faz tudo para que a gente acredite que o nosso ministério terminou. Ele faz tudo para que a gente acredite que a nossa vida terminou, que a gente chegou ao fim do poço, que não tem mais esperança, que não tem recuperação para a gente. Isso é obra de Satanás. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. É o Deus dos recomeços. E Jonas, ele aprendeu essa lição nesse texto de uma maneira linda e deixou registrado para a gente. Porém, meus irmãos, eu quero alertá-los de um detalhe. Aquela pessoa que diz assim: pastor, eu vou pecar porque eu sei que o Senhor, Ele é gracioso. E Ele vai me dar graça e vai me perdoar. Meus irmãos, quem fala isso não faz ideia da atrocidade do pecado e nem da santidade de Deus. Aquele que abusa da graça dessa forma pode achar que está seguro nos braços da graça de Deus, quando na verdade ele está dormindo no berço do inferno. Então, muito cuidado, não abuse da graça de Deus. Ela é de graça para nós, mas ela não é barata. Um alto preço foi pago. Então, dado o alerta, vamos para o texto mais uma vez, verso 1. Veio a palavra do Senhor, olha só, segunda vez a Jonas. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez ao profeta. O profeta havia sido rebelde a primeira vez, havia tentado fugir do Senhor, foi uma maldição na vida daqueles marinheiros, e veio a segunda vez a palavra do Senhor. Mais uma vez aqui Jonas, ele vai receber do Senhor a segunda chance. Imagina, era uma honra para um homem ser chamado, ser o porta-voz de Deus, do único Deus, para uma nação que não conhecia o Senhor. Mas para Jonas não. Jonas desobedeceu o seu chamado, a sua vocação. E agora Jonas obedece ao chamado do Senhor pelo segundo chamado. Jonas vai obedecer esse chamado, mas contrariado. Ele vai obedecer, mas contrariado. Meus irmãos, a gente até condena Jonas por isso. Mas, apesar de olharmos com um olhar de condenação para Jonas por causa da sua teimosia, a experiência no dia a dia, na vida da igreja, no dia a dia cristão, nos prova que a gente também age da mesma forma que Jonas. Um exemplo prático na vida da igreja. Quantas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz? Que você tem que amar, que você tem que cooperar com a igreja local, até o dia que você começa a perceber alguma coisa na igreja que não desceu, você não gostou. E qual é a vontade que a gente tem? É de abandonar tudo. É de virar as costas. Mas o cristão, ele continua amando e cooperando. E às vezes não porque ele quer, mas é porque ele sabe o que tem que ser feito. Você ama, você coopera, porque a palavra do Senhor manda. Então o cristão submete a sua vontade, ou a falta da sua vontade, à palavra de Deus. Ponto. É assim que o cristão vive. Então eu costumo dizer que a vida cristã, meus irmãos, é simples. É simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Eu não entendo, eu não compreendo como tem gente que acha uma complexibilidade imensa você ser cristão, você viver como cristão. Meus irmãos, é simples. A vida, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A gente olha para ela e faz aquilo que ela manda. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso. Azar o seu, azar o meu. Mas a gente se submete à palavra de Deus. Então é simples a vida cristã. Pode não ser fácil. Então, só nesse pequeno exemplo aqui, meus irmãos, de Jonas, já podemos começar a provar a nossa fé. Prove sua fé essa manhã, respondendo a seguinte pergunta: você tem submetido a sua vontade à palavra de Deus? É difícil, irmãos. Você submete a sua vontade à palavra de Deus? É a primeira pergunta dessa manhã. Jonas, ele fez isso. Mesmo a contragosto,
ele se levanta e ele caminha em direção a Nínive para pregar contra aquela cidade. Mas no seu coração o que ele queria? Ele queria ver aquela cidade pegar fogo. Ele queria que o Senhor destruísse aquela cidade. Tanto que depois de pregar ele vai sentar de longe, esperando o Senhor derramar sua ira sobre aquela cidade. Verso 13, irmãos. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Jonas então volta-se para o caminho de onde ele nunca deveria ter se desviado. Ele bem que tentou, irmãos. Ele foi contra os planos de Deus, ele foi teimoso. Em um momento de loucura, de insensatez, de obscurecimento da sua mente, Jonas ele acha que vai se afastar da presença do Senhor. Mas o Senhor vai atrás dele para mostrar para Jonas que quem escreve a história é o Senhor. É o Senhor que é Deus. E Jonas apenas um homem. O texto bíblico diz, meus irmãos, que Nínive era uma cidade grande e muito importante. É uma cidade com muitos habitantes. Em Gênesis capítulo 10, verso 11 e 12, a grande Nínive, a ela eram incluídas 4 cidades. Era Nínive, Reobote, Calá e Recém. Era mais ou menos como se fosse, aí hoje a gente fala grande Porto Alegre, né? Tem Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo. Alguns estudiosos dizem que em Nínive haviam mais de 600 mil habitantes. Entre esses 600 mil habitantes, 120 mil crianças que não sabiam diferenciar entre a mão esquerda da mão direita. A referência que a gente tem ao texto ali. Verso 4. Vai dizer, começou Jonas então a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E a palavra subvertida aqui é a palavra destruir, mas no original é o mesmo verbo que o Senhor utilizado por Deus para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor ia fazer cair fogo e enxofre sobre Nínive. Então, em 40 dias o Senhor executaria o seu juízo sobre aquele povo. Essa era a mensagem do profeta. As palavras de Jonas, e aqui eu fico tentando compreender, entender, mas eu não sei como isso. Foi obra do Senhor, é lógico. Mas as palavras deste homem tocaram no coração daquele povo de uma maneira que eles acreditaram em 2 coisas. Eles acreditaram, em primeiro lugar, que Deus era poderoso para fazer aquilo, de destruir aquela cidade, e acreditaram que para eles talvez pudesse haver uma possibilidade de perdão. Eles acreditaram. E o verso 5 então vai nos dizer: os ninivitas creram em Deus. Em outras versões começam com a palavra crer. Creram em Deus, né? Então na RA diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, meus irmãos, houve uma mensagem de Deus ao povo. E agora aqui no verso 5 e nos próximos versos a gente vai ver a resposta do povo para Deus. O início, meus irmãos, desse versículo, ele começa no hebraico com a palavra crer. E o autor fez isso porque ele quis mesmo, era para mostrar, para destacar o imediatismo do arrependimento daquelas pessoas. Aquelas pessoas ouviram a mensagem da boca do profeta e elas creram. E aquela mensagem exigia arrependimento, mas eles fizeram mais do que a mensagem estava exigindo. O texto diz que eles jejuaram. O texto diz que eles vestiram-se de panos de saco, que eles se sentaram sobre cinzas, porque eles queriam demonstrar exteriormente que estavam lamentando pelos seus pecados e porque eles sabiam que eles eram dignos da ira de Deus. Por isso que o rei vai falar: quem sabe o Senhor não vai ter misericórdia. Eles sabiam que eles eram dignos da ira de Deus. Agora vamos pensar juntos, meus irmãos. Até aqui, se pararmos bem para pensar, o que você poderia esperar de uma cidade, de um povo que nem Nínive?
O que tu ia esperar dessa cidade, dessas pessoas, cheias de assassinatos, adultério, pagãos, cheios de feitiçarias, idolatrias? O que esperar de um povo? Meus irmãos, os nossos olhos não vão muito longe. A gente não esperaria muita coisa desse povo. E não poucas vezes a gente não tem perspectiva alguma sobre determinada pessoa que a gente conhece. Olha, essa pessoa, o que vai vir de bom dessa pessoa? O que pode acontecer de bom? Meus irmãos, quantas vezes a gente pensa que as pessoas elas são incapazes de corresponder ao Evangelho e não vão corresponder? Quantas vezes? Com o testemunho de Jonas, nós temos uma importante lição, meus irmãos, ou melhor, mais uma lição. Nós temos que aprender que nós devemos deixar a conversão das pessoas para Deus. Deixar a conversão das pessoas nas mãos daquele que tem poder para fazer isso. Nós não temos. Lembra de Jonas 2,9? Ao Senhor pertence a salvação. Você não precisa fazer um tratado teológico. Você não precisa desvendar os mistérios da graça irresistível do Senhor, nem da expiação limitada para evangelizar alguém. Não precisa disso, irmãos. A nossa mensagem deve ser simples, deve ser de que o homem pecou, de que o homem carece de Deus, de que o homem está condenado diante de Deus, e de que Jesus Cristo veio e morreu por causa do nosso pecado, que Ele ressuscitou para a nossa salvação e que Ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e aquele que crê for batizado será salvo, e o que não crê está condenado. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem do Evangelho, essa é a nossa parte. A do Senhor é a salvação dos ouvintes, conforme o conselho da sua própria vontade. Então, meus irmãos, foi isso que o Senhor fez àquele povo. Você já imaginou o que aconteceu em Nínive hoje? Você já pensou, parou para pensar? Canoas inteiras se convertendo ao Senhor. Ou não vamos sonhar, pastor, Canoas é muito grande, né? Vamos pensar um pouquinho menor. O nosso bairro, Estância Velha, se convertendo ao Senhor. Você já parou, meus irmãos, para pensar que nas páginas que nós lemos aqui essa manhã, nesse capítulo, aqui, capítulo 3, aqui nós lemos sobre o maior avivamento que aconteceu na história da humanidade. Não aconteceu nada parecido, nada. O maior avivamento aconteceu aqui no que nós lemos essa manhã. E às vezes a gente pede para o Senhor, né? Senhor, um avivamento. Quantos aqui querem o avivamento do Senhor? Isso depende de Deus. Pastor, mas sabe, o Senhor tem que trabalhar um pouco mais a emoção no culto para ter aquele avivamento da igreja. Meus irmãos, o pastor tem que trabalhar para isso acontecer, será? O que Jonas fez para que esse avivamento acontecesse em Nínive? Jonas trabalhou ao contrário. Ele fez de tudo para que desse errado. Ele não queria isso. Ele fez o sermão mais rápido e mais relaxado de um missionário na história da humanidade. Ele não queria, mas como eu falei, as palavras da boca desse homem, meus irmãos, chegaram ao coração dos ouvintes e eles receberam aquela palavra, eles creram em Deus. E Jonas não queria aquilo. Foi uma obra soberana de Deus, foi uma intervenção soberana de Deus. Meus irmãos, como eu sonho que algo parecido possa acontecer nesse bairro. Você já imaginou? O maior sonho de um pastor não é um ótimo salário. Se bem que isso é muito bom também. Mas não é o maior sonho de um pastor, meus irmãos. Quando é que uma igreja viva de acordo com o que ela ouve, de acordo com aquilo que ela crê, com a palavra pregada. Quando um pastor, um obreiro, ele está dedicado, medita para trabalhar na palavra do Senhor por domingo, toda expectativa, todo desejo, tudo que ele quer, não é chegar ao final do culto e receber um tapinha nas costas, pastor, que mensagem boa. Não é isso, irmãos. Mas o desejo de todo pregador é que a igreja receba essa palavra e viva o que ela tem ouvido semana após semana. Aí sim, meus irmãos, a gente pode esperar o que aconteceu em Nínive. Do Senhor, quem sabe o Senhor se compadeça de nós e conceda um avivamento.
Quem sabe o Senhor se compadeça de nós e conceda avivamento nesse bairro, e todo ele se converta ao Senhor. Já pensou? Ah, pastor, essa igreja não vai caber o bairro todo, a gente ocupa o pátio. Ah, pastor, mas não vai caber. Tudo bem, a gente abre outras igrejas. Mas já pensou? Meus irmãos, tudo que eu quero é que vocês vivam bem. E se vocês viverem bem, eu sei que eu vou ser abençoado também. Eu lembro que uma das perguntas do concílio pastoral era: o que você almeja para o teu ministério? Eu respondi: olha, a única ambição que eu tenho é que a igreja em que eu pastorear, que ela possa amar a Deus, vivendo para a glória dele, depois de receber os estudos e os sermões. Ponto. Porque eu sei que se a igreja fizer isso, a chance do Senhor enviar um avivamento, a chance do Senhor salvar o lugar onde a igreja está, a chance da igreja impactar esse lugar. E eu olho para as Escrituras, meus irmãos, Deus usou um profeta mal-humorado e sem vontade alguma. Ele usou. Quem sabe essa manhã também o Senhor não possa ter misericórdia de nós e começar um avivamento na minha e na sua vida. Quem sabe? Já imaginou isso acontecendo aqui? Já imaginou acontecer isso nesse bairro? Já imaginou as pessoas vindo sedentas pela palavra de Deus? Quem já é da igreja, né, chegou e falou assim: pastor, não vou poder ir no culto, eu vou avisar os meus irmãos. Olha, não estou conseguindo contribuir, mas eu vou procurar a igreja porque eu estou passando por dificuldade, e eles podem me auxiliar. Olha, eu estou pecando, eu não estou conseguindo vencer o pecado, eu vou procurar os meus irmãos porque eu sozinho não estou conseguindo. A igreja está aqui para isso. Ah, pastor, está difícil, eu vou buscar ajuda porque eu sei que a minha igreja pode me ajudar. Minha igreja, meus irmãos, minha família. Isso é avivamento. E houve um grande avivamento em Nínive. As pessoas, meus irmãos, se arrependeram. Elas mudaram de vida no seu interior. E não ficou só no interior. Porque às vezes a desculpa, né? A pessoa, ela se converteu, mas ela está vivendo assim porque ela é muito nova ainda na fé. Se a pessoa não abandonou o pecado, ela não se converteu. Os habitantes de Nínive, eles mudaram interiormente e exteriormente. Você quer ver avivamento? Você sabe o que é um avivamento? A gente aprende com Nínive. Em primeiro lugar, avivamento é crença em Deus, no único Deus verdadeiro. Em segundo lugar, avivamento está dizendo que as pessoas em Nínive jejuaram. Quando a Bíblia fala em jejum, ela está falando de luta contra a carne. Quer ver um avivamento? É crer no único Deus, é você lutar contra a carne. Nínive vai nos dizer que eles vestiram pano de saco. O que é pano de saco? É humildade, é você se humilhar diante de Deus, diante dos irmãos, é quebrantamento de coração, arrependimento. Essas coisas, meus irmãos, mudam a história de uma pessoa, essas coisas mudam a história de uma igreja, a história de um lar, essas coisas mudam a história de uma cidade. A gente vê aqui, meus irmãos, que o avivamento ele começou pelo povo. Ele alcançou o rei, que também se arrependeu, que ele se humilhou, ele deixou sua riqueza, deixou de lado as suas vestes reais para vestir-se de panos de saco. Ele reconheceu oficialmente o que Deus já estava fazendo naquele povo. Verso 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então, por providência divina, a palavra de Deus chega aos ouvidos do rei. Verso 7 e verso 8. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandamento do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Verso 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Então, ao ficar sabendo do que Deus faria, o rei deixa toda a sua pompa de lado, ele deixa seu glamour, ele deixa suas joias, sua coroa, e ele veste-se de panos de saco e senta-se sobre cinzas. E a resposta, meus irmãos, do povo está registrada aqui antes do decreto do rei.
porque o autor queria realmente destacar a prontidão que o povo recebeu aquela mensagem. Eles foram rápidos para receber. É um avivamento que está acontecendo. Eles não deixaram para depois. Não fica só no coração, no interior, mas o texto diz que eles se converteram, cada um do seu mau caminho. Eles abandonaram a violência de suas mãos. Foi essa a resposta dos ninivitas, a mensagem do profeta. Mas em Israel, quando os profetas profetizaram em Israel, qual foi a resposta do povo de Deus? 2 Reis 17, de 13 a 14, diz a resposta do povo de Deus assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. E olha a resposta do povo de Deus: porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados e de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor, o seu Deus. O povo da aliança não estava crendo no próprio Deus. Mas vejam só, os ninivitas, um povo que não era da aliança, não era, foi feito povo, porque ao ouvirem a mensagem do profeta, eles se arrependem, e até os animais entram nessa, até os animais vão para o jejum, revelando, meus irmãos, a tamanha insistência com que esses homens estavam buscando a misericórdia de Deus, porque eles sabiam que eles eram dignos da ira. Aquela cidade ímpia se arrepende e deixa de fazer algo que era comum para eles: o assassinato, a violência, a prostituição, feitiçaria, era comum naquela sociedade, naquela cultura. Mas, meus irmãos, tamanha foi a comoção e o arrependimento daquele povo, que transformou o interior dele e transformou também o seu exterior. A característica daquela cidade havia sido transformada, e é isso que o Evangelho faz. Por isso que eu falei aqui algumas vezes na EBD, o Brasil é um país que está cheio de crente, pessoas que acreditam em Deus, mas a sociedade é um caos. O texto nos diz que quando o Evangelho chegou em Nínive, tudo mudou. Tudo mudou. Depois de reconhecerem e lamentarem por seu pecado, eles mudam de vida, eles se voltam para Deus. E detalhe, meus irmãos, eles se voltam para Deus sem saber se obteriam misericórdia do Senhor. Eles não sabiam se o Senhor ia perdoar eles ou não, mas eles se voltam ao único Deus. Verso 9, preste atenção. Depois do decreto do rei, está a declaração do verso 9: quem sabe, olha só, quem sabe, eles não tinham certeza, mesmo assim eles se voltam ao Senhor e dizem: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem sabe? Preste atenção de como o rei se volta para Deus. O rei diz: olha, quem sabe, talvez volte e mude de ideia, e então ele se afaste do furor da sua ira, para que a gente não morra. Meus irmãos, eles nem sabiam se seriam atendidos, eles nem sabiam se seriam recebidos por Deus, mas eles tinham uma esperança. Havia uma esperança. Eles não conheciam a Torá, eles não conheciam o Deus de Israel, eles não tinham o maior conhecimento sobre Deus, e esse povo recém-convertido já sabia algo que não entra na cabeça de muita gente hoje, porque não querem aceitar. Eles entenderam a verdade, que é somente Deus que determina quando o arrependimento vai desviar a sua ira. Somente Deus que determina. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é o que aconteceu com os ninivitas. O que uma pessoa arrependida faz diante desse Deus? Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento, aquele que realmente se arrepende, ele chega diante de Deus com uma esperança e com um único clamor. Ele chega diante de Deus e diz: Senhor, será que existe esperança para mim ainda? Será, Senhor, que Tu pode me perdoar? Será, Senhor, que eu posso ser aprovado por Ti? Eu sei que eu mereço o inferno, mas será que o Senhor pode me perdoar? Será que na Sua bondade o Senhor poderia me perdoar? É isso que o arrependimento faz, irmãos. O arrependimento, ele não exige nada. O arrependimento não determina nada. Mas ele chega diante de Deus e diz: Senhor,
eu mereço o inferno, mas o Senhor poderia me perdoar. Quem sabe o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode ter piedade de mim. Se esse é o seu caso essa manhã, você está arrependido dos seus pecados, quer deixar os maus caminhos que percorreu, você precisa chegar ao Senhor essa manhã e clamar a Ele por perdão, por sua graça, e Ele terá misericórdia. Quando nós chegamos diante de Deus assim, meus irmãos, Ele nos atende, Ele não vira as costas para nós. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque olha só o que o verso 10 nos fala. Viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha dito que eles fariam e não o fez. Meus irmãos, o arrependimento dos gentios, daqueles que não faziam parte da nação de Israel, faz aqui um contraste com a falta de arrependimento por parte do povo de Deus. Os ninivitas, eles haviam compreendido que mereciam o castigo divino, e agora, meus irmãos, diante do arrependimento do povo, em algumas versões, nessa que eu estou lendo, tem a palavra arrependimento. Dizem que Deus se arrependeu do mal que tinha dito. E às vezes a gente entende o arrependimento aqui como se fosse um arrependimento nosso, né? Eu fiz aquilo e me arrependi, não deveria ter feito. É óbvio, meus irmãos, que arrependimento pressupõe falha. Arrependimento pressupõe que a gente tomou uma decisão errada. Mas é claro que Deus não comete falhas. Deus não toma decisões erradas, Ele não traça planos que podem falhar. Deus não se arrepende. Entendam isso. O que acontece com essas palavras no texto bíblico é que nessas traduções há uma tentativa de revelar o caráter divino de Deus, e a Bíblia usa então analogias humanas que são limitadas para tentar explicar a nós aquilo que Deus está fazendo. Uma correta compreensão desse texto, meus irmãos, na perspectiva humana, a gente vai ver que Deus ele se compadece e muda seu curso de ação. Mas agora, de uma perspectiva divina, numa perspectiva eterna, Deus já tinha traçado o seu plano de arrependimento para aquele povo. Porque aqui a gente está falando de causas primárias e secundárias. Causas primárias é aquilo que Deus já decretou, que vai fazer com que as causas secundárias aconteçam. Qual é a causa primária aqui? Foi o decreto de Deus do arrependimento desse povo desde a eternidade. O Senhor já sabia que Ele ia salvar esse povo. E quais são as causas secundárias? O arrependimento do povo. Então, as causas primárias levaram o povo ao arrependimento, que é a causa secundária. Então não esqueça, nós somos limitados, nosso vocabulário é limitado, e a Bíblia se refere às atitudes de Deus em termos humanos, mas Deus não precisa de arrependimento. Deus não comete erros nem falhas, amém? Um exemplo disso, meus irmãos, a gente vê naquele exemplo muito conhecido, né? O sol que derrete a cera e endurece o barro. A gente conhece esse exemplo muito bem, né? Agora, porque o sol derrete a cera e endurece o barro, o sol muda? O sol ele é inconstante porque é a cera e porque é o barro? Claro que não. O sol é o mesmo. O que difere é a substância que está recebendo os seus raios. Deus é o mesmo, Ele não muda, meus irmãos. Ele não erra para se arrepender. Salmo 7, verso 11 a 13, o salmista diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Armado e teso está o seu arco. Já preparou as armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Então, Deus não muda. O homem que deve se arrepender e mudar. O que levou, meus irmãos, Deus a mudar a sorte daquele povo não foi o vestir-se de pano de saco, não foi o jejum, nem sentar na cinza, mas o texto aqui nos diz que Deus viu que eles se converteram. Você pode vir à igreja todo domingo, você pode enganar o pastor, enganar os irmãos, você pode jejuar, você pode usar pano de saco, você pode sentar na cinza, mas o que indica o verdadeiro arrependimento é a conversão dos seus maus caminhos. Se você não converteu dos maus caminhos, não houve arrependimento. É deixar de andar no caminho do pecado, é não se assentar na roda dos escarnecedores, é mudar de vida,
é abandonar hábitos pecaminosos. Jonas disse em 40 dias que o Senhor destruiria aquela cidade com fogo e enxofre. Agora imagina, meus irmãos, como foram esses dias para essas pessoas, esperando o castigo de Deus, sem saber se ia encontrar misericórdia e perdão diante do Senhor. Imagina você essa manhã receber o resultado do seu exame, câncer terminal, você tem 30 dias de vida. O que você faria nesse tempo? Ah, pastor, eu ia fazer tudo que eu não fiz, eu ia comer o que eu não comi a vida toda. Não sei você, meus irmãos, mas eu ia agarrar minha Bíblia, eu ia clamar a Deus por misericórdia. E ia esperar esses 30 dias clamando ao Senhor. Eu imagino que foi o que o povo de Nínive fez também. Clamando ao Senhor durante todos esses dias. Imagina a comoção dessa cidade, a comoção dessas pessoas. E então passa os 40 dias e chega o último dia e você fica imaginando o povo lá sentado, olhando para cima. Será que é agora? Deus vai destruir agora? A gente está pedindo perdão, misericórdia, mas será que a gente vai ser ouvido? E nessa hora, meus irmãos, Jonas já estava longe da cidade, querendo ver a destruição lá na primeira fila, né, esperando o Senhor derramar sua ira. Então passa o último dia e a agonia daquele povo, meus irmãos, começa a ir embora, porque eles viram que eles alcançaram misericórdia do Senhor. E aquela agonia, aquele desespero, começa a dar lugar à alegria, dar lugar a salto de felicidade, dá lugar ao entusiasmo. E a segunda chance não tinha sido dada só para Jonas, mas Deus deu a segunda chance aos ninivitas também. Meus irmãos, agora aquele povo estava contente e Jonas estava irritado, porque Deus foi bom. Ele acreditava que o povo tinha mesmo que morrer. E assim termina o 3º capítulo deste livro fantástico. Mas eu quero ler para os irmãos, antes de encerrar aí para a conclusão, o Evangelho de Lucas, segunda vez que eu falo Evangelho de Jonas, capítulo 11, verso 29 a 32. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será um sinal, também o será para esta geração. A rainha do sul se sentará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior que Salomão. Verso 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Agora está aqui o que é maior que Jonas. O Senhor Jesus Cristo, Ele utilizou essa passagem para dizer ao povo que essa geração de ninivitas aqui, que se arrependeram, eles aparecerão com Jesus Cristo e vão servir como testemunha contra todo aquele que, ouvindo a palavra de Cristo, não se converteu. Eles vão testemunhar contra todos que hoje ouvem a palavra de Cristo e a desprezam sem demonstrar arrependimento, sem demonstrar mudança de vida. E a aplicação, meus irmãos, desse texto essa manhã: o arrependimento faz mudanças internas e externas na nossa vida, assim como fez na vida dos ninivitas. E em você? Qual mudança o arrependimento trouxe para a sua vida? Qual foi sua resposta? Essa manhã houve uma mensagem de Deus para você. Qual é a sua resposta à mensagem que você ouviu? Os ninivitas responderam a Deus com humildade, com humilhação, esperando misericórdia do Senhor. Qual a sua resposta do Senhor? Qual a sua resposta à mensagem que foi pregada? Essa manhã o Espírito Santo chama você ao arrependimento. A palavra de Deus diz que sem arrependimento ninguém será salvo. Assim como em Nínive, ninguém seria salvo. Essa manhã está aqui aquele que é maior que Jonas. Aquele que é maior. O Espírito de Jesus Cristo. Ele sonda os corações, os pensamentos, e Ele vos chama a arrepender-se dos seus caminhos e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu errei feio. Eu fui no mais profundo poço, me sujei na lama. Meu querido, a graça de Deus é sempre maior que o pecado humano.
Essa é a boa notícia. A graça de Deus é sempre maior do que qualquer pecado que a gente possa ter cometido. Quando o pecado dos ninivitas subiu ao céu, Deus envia então a sua palavra para levá-los ao arrependimento. Da mesma maneira, quando os nossos pecados nos condenavam, meus irmãos, Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, a palavra encarnada, para nos revelar a sua vontade para a nossa salvação. Se você já é cristão, o chamado ao arrependimento é para você também. Por todas as vezes que, sabendo o que tem que fazer, você não faz. Por todas as vezes que, ao invés de amar, você se apega a ressentimento. Por todas as vezes que, ao invés de correr para Deus e para a sua palavra em oração, você busca alívio em outras coisas. Você tem que se arrepender disso. Você tem que clamar a Deus, confessar ao Senhor e pedir por misericórdia. Eu encerro essa manhã dizendo, capítulo 3 nos fala de um Deus que é um Deus das segundas chances. Jonas não perdeu essa chance, não perca você também. Se você precisa de um recomeço, você precisa de uma outra chance, clame ao Senhor essa manhã. O nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços, é um Deus de misericórdia, de graça, é um Deus de recomeços. O Senhor Jesus disse que de maneira alguma Ele rejeitará aquele que vai chegar diante dele, porque o Pai o enviou. Se você precisa de uma segunda chance, assim como Jonas, assim como os ninivitas que estavam condenados, aqui está essa manhã aquele que é maior que Jonas. Vamos orar, curva sua cabeça.